Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Amém. Livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu aproveito e já vou dizendo que pretendemos realizar batismos. Amém. No dia 30 de julho. Amém. Então você que ainda não foi batizado, que já está pronto para ser batizado, você procura a secretaria da igreja, tem lá um formuláriozinho que você vai preencher. Aleluia. E a gente vai apresentar em assembleia e celebrar o batismo. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 24. Até o versículo 25. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Amém. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. É uma afirmativa, é uma afirmação. Se vivemos pelo Espírito, e está aí Espírito com E maiúsculo, andemos também sob a direção do Espírito, também com E maiúsculo, o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, amém? Irmãos, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo aborda assuntos de extrema importância, não é? Assuntos de extrema importância para a vida da igreja, para a vida da igreja em todos os tempos. Nós somos a igreja contemporânea, a igreja que está vivendo agora. E os estudiosos da palavra, eles afirmam que a carta aos Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. Carta magna da liberdade cristã. As igrejas na Galácia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes, logo após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então Paulo se preocupou com isso. O que estava acontecendo na igreja? O que estava acontecendo com a igreja? E em nossos dias, irmãos, incontáveis falsos mestres têm surgido, e o que incomoda, não somente o surgimento, mas porque muitos crentes têm se deixado levar, têm se deixado enganar. Eu estou falando do mundo inteiro, não estou falando daqui da igreja só. A internet tem sido um celeiro onde doutrinas anticristãs estão sendo divulgadas, e a razão pela qual muitos estão sendo enganados é a falta de conhecimento da palavra. É a ignorância a respeito da palavra. O que a gente tem observado é que, em alguns casos, as pessoas recebem a palavra, decoram alguns textos bíblicos, pronto, e para por aí. Não pode ser. Não pode ser. A gente estava conversando na sexta-feira, eu me lembrei disso, dizendo que eu afirmo que há vigaristas da palavra, citando textos bíblicos e dando-lhes revelações que mais lhes convém, não a revelação da palavra em si, mas aquilo que mais lhe convém. E na realidade, o
crente que se deixa levar, a falta de conhecimento, faz com que a sua crença não esteja sendo firmada na palavra de Deus. E aí vem à mente logo aquele texto de Osés, que define muito bem, onde ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Osés capítulo 4, versículo 6. Eu acredito, irmãos, que muitos conhecem esse texto. Mas a pergunta que vem à minha mente, vem ao meu coração, é se todos estão levando a mensagem do texto em consideração. Quando eu falo consideração, eu estou dizendo, será que estão considerando essa verdade e procurando aplicá-la em sua vida? E a gente pode comprovar algumas coisas. Diz que o brasileiro ele não gosta de ler, né? Então a gente tem que ensinar as crianças a leitura. Não é dar o tablet, o celular a qualquer hora, não. Mas ensinar a leitura. Estimular para que eles leiam. Agora, irmãos, outra coisa que precisa ser dita é que não é de hoje que os arautos do legalismo têm pervertido o evangelho e perturbado a igreja de Jesus Cristo. Quando o Senhor fala que é para vigiar e orar, Ele está falando não somente com relação cada um à sua própria vida, mas Ele está fazendo referência que ao vigiar e orar cada um a sua própria vida, sem dúvida alguma haverá uma mudança na igreja, porque nós somos a igreja. Aleluia, amém. Então, seja qual for a denominação, por mais correta que pareça, acrescentar ou retirar qualquer coisa da obra salvadora do Pai Eterno, realizada por Jesus Cristo, tal denominação ou religião é uma seita. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo muito comum. Aqueles que afirmam que sem a guarda do sábado não pode haver salvação, eles estão acrescentando e ao mesmo tempo retirando, porque eles estão dizendo, além do sacrifício de Cristo, aquele sacrifício que nós reconhecemos como sacrifício de Cristo, aquele sacrifício não foi suficientemente forte ou poderoso para nos levar aos céus. Então, uma vez que não foi e não é, eles acreditam que não é suficientemente poderoso para salvar, ele diz, você precisa fazer mais alguma coisa, que é o que está escrito lá na palavra, na lei, você tem que guardar o sábado. Eita Jesus! Aí vem a lembrança, são cegos e guiando a outros cegos. Estão terrivelmente enganados. A abolição do sábado semanal foi cumprida em Cristo Jesus. Escuta o que está escrito lá em Colossenses, anota aí, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim, assim ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Então, gente, pega isso. Cristo é Senhor até do sábado. Agora, a gente não vai se tornar inimigo de ninguém, mas nós temos que estar com isso plantado na nossa mente, no nosso coração.
Nós precisamos entender que a lei, ela não foi possível que se cumprisse a lei totalmente. E se é para guardar o sábado, por que você liga a pessoa que guarda o sábado liga o fogão no sábado? Por que acende a luz? Por que senta no carro e vai dirigir? Quando nós estivemos lá em Israel, eles guardam o sábado, e lá no hotel tinha um elevador, e lá tinha uma iluminaçãozinha azul, e o elevador ele parava na subida em cada andar e na descida em cada andar, para que a pessoa não tenha que colocar o dedo ali. Porque na hora que você faz isso, quebrou. Então nós temos que viver dentro do período da graça. O sacrifício de Jesus foi, é e será eternamente mais do que suficiente. Não precisa de nenhum complemento, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, os aplausos são para o Senhor. Então qual é a dúvida? Voltemos ao nosso texto. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Então aqui o apóstolo Paulo está aplicando a doutrina, e ele nos faz saber que a teologia termina na ética, e que o conhecimento produz vida. Amém? Se realmente estamos em Cristo, e não tenho nenhuma dúvida de que estamos, a nossa vida tem que ser vivida sob a direção do Espírito. Então, não podem existir inconsistências em nossa vida. Tem que ser todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, não. Eu estou em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, se eu creio e aceito que Jesus Cristo é meu Senhor, único e suficiente Salvador, eu creio e aceito que Ele tem poder, e somente Ele tem poder para repreender o devorador na vida daquele que é fiel dizimista. Se creio que Jesus Cristo é meu Senhor, único e suficiente Salvador, eu creio também que Ele diz que eu sou obrigado a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E Deus obriga alguém a fazer alguma coisa? Quando Ele diz que é para buscar a santificação, Ele está dizendo, você tem que buscar. E onde está a democracia? Graças a Deus que Deus não existe democracia em Deus. E na igreja do Senhor também não pode existir democracia, é teocracia. O nosso proceder tem que ser adequado ao de alguém que vive em submissão ao Espírito de Deus. Então, a busca da santificação, ela tem que ser real. A busca da santificação tem que ser vibrante. A busca da santificação tem que ser contínua. A busca da santificação tem que ser crescente, agora maior do que ontem, agora maior do que há 1 hora, agora maior do que há 1 minuto atrás. É uma determinação, tem que ser uma determinação, algo que esteja plantado no nosso coração e na nossa mente. E as nossas raízes, elas têm que estar firmadas em Cristo. A rocha. Cristo é a rocha e Pedro é fragmento de rocha, por favor, gente. Agora, é preciso dizer que a busca da santificação não significa que a pessoa deixou de ser pecadora ou ela deixará de enfrentar lutas. Não, as lutas virão, sim senhor, sim senhora. Mas a presença do Senhor faz a diferença. Então buscar a santificação não vai ser um sinônimo de falta de lutas ou de decepções.
O cântico da vitória, ele tem que estar sendo visto por fé. É por isso que a nossa vida tem que estar sendo vivida sob a perspectiva da eternidade. Eu gosto daqui. Quem é que não gosta de viver, gente? Oh, Deus do céu. Um camarãozinho lá na beira da lagoa, né? Ali na Massagueira. Eita, Jesus. Mas tudo o que tem importância na nossa vida, ela tem a importância daquilo que a gente vê, mas também daquilo que a gente não vê. Tudo aquilo que a gente vê é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno. Você diz, eu não vejo a promessa de Cristo, mas essa promessa existe, porque foi dada pelo Criador. Eu não vejo o agir de Deus, tá? Abre os seus olhos e você vai perceber o agir de Deus na sua vida. Mas eu clamo ao Senhor há tanto tempo e Ele não resolveu o problema. Por que Ele não resolveu? Por que Ele não resolveu, pastor? Eu não sei. Eu só posso dizer uma coisa, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se Ele não deu o que você está pedindo, porque não vai ser para o seu bem. Porque nem tudo que a gente imagina e que a gente acha como bem, vai ser para o nosso bem. Gente, o Deus, Ele é o eterno, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o amanhã, Ele conhece o depois de amanhã, Ele conhece o nosso ser. Olha, Deus não avalia o seu sentimento ou o meu sentimento, Ele não avalia não, Ele sabe exatamente o que Ele sente, sobre o aspecto de que Ele habita em nós. Eu não estou dizendo que Deus vai ficar depressivo, absolutamente, mas Ele sabe quando a pessoa está depressiva. E Ele sabe também que a depressão é uma doença da alma, precisa ser tratada. Mas o meu médico é Jesus, glória a Deus, o meu também, mas é preciso ter um médico humano, porque se não fosse preciso, medicina não existiria. Mas o meu psicólogo é Jesus, amém, glória a Deus, mas se não fosse preciso os psicólogos não existiriam. Aí o cara diz assim, não, é sinônimo de fraqueza. Aí vai dizer assim, não, o Senhor cura tudo, cura. E aí, às escondidas, a liderança vai para outro lugar para ser medicado, para tomar a medicação sem ninguém ver, que é isso? Nós temos um compromisso com o Senhor, e o fato de ter compromisso com o Senhor significa que estamos comprometidos com Ele, no sentido de proclamar a Sua palavra, de viver a Sua palavra e de transmitir essa palavra. E a transmissão da palavra, ela precisa ser vivida. Agora não compete a mim ou a você analisar, seja quem for, está pregando, mas não está vivendo o que prega. Oh, Jesus. Faço não. Faço não. E a palavra tem que estar sendo repetida na mente e no coração daqueles que estão em Cristo. Agora, não podemos nos esquecer que somos convocados a imitar a Cristo. E Cristo, Ele nos traz alívio para a nossa alma. Ele é manso, é humilde de coração, e o seu jugo é suave, e o seu fardo é leve. Então, viver sob a perspectiva da eternidade, igreja, significa aproveitar da melhor maneira possível a vida que o Senhor nos tem concedido. Então, você vai o quê? Valorizar a sua família. Honrar a sua família. Honrar seus pais. Irmãos, a vida no Brasil não tem sido fácil. E as perspectivas para o futuro não são aquelas que nós desejamos. Mas vivemos aqui. Deus nos fez nascer no Brasil. E permaneceremos aqui procurando viver e cumprindo as leis em vigor no nosso país. Agora, no futuro, a nossa história será contada, e com certeza queremos que a nossa vida seja exemplo para as gerações futuras. Sobre que aspecto? De alguém que verdadeiramente viveu para o louvor da glória de Deus, consequentemente viveu sob a perspectiva da eternidade.
Agora eu vou valorizar tudo aquilo que o Senhor tem me dado. As coisas. Mas o nosso coração não está nos bens materiais. Mas precisa cuidar. Deus não deu para você? Orou pedindo um carro. Agora o carro está lá abandonado. Passa por cima de lama, de pedra, de tudo. Lá pedregulho e vai. Quando muito lava o carro, mas deixa os pneus sujos. E você olha para um carro com um pneu sujo, você diz que o carro está sujo. Às vezes você olha para um carro sujo, mas os pneus estão limpos, porque o carro não está tão sujo assim não. Nós não temos que viver uma vida suja, mas uma vida limpa na presença do Senhor. Significa guardar o coração e não aceitar e não admitir que pensamentos, sentimentos, atitudes venham a comprometer o nosso compromisso com Cristo. Aí o que a Bíblia diz? Olha, se a pessoa que está próxima a você, com as minhas palavras, ela vai se escandalizar porque você está comendo carne, não coma carne. Agora é preciso ter cuidado, porque muitos dizem assim, eu vou me escandalizar porque eu quero forçar a pessoa a não fazer aquilo que ela está fazendo. Não é assim que funciona. Entendeu o que eu falei? Então é o tipo de exemplo de quê? De Jesus Cristo. É o tipo de exemplo que Jesus Cristo espera de todos os seus discípulos. Então, Deus trabalha em nossa vida para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. Aí quando a gente vê isso aí, vê que é mais um motivo para a gente procurar viver para o louvor da glória de Deus. Aí você vê que é uma coisa vai puxando a outra, né? Se eu busco a santificação, como é que eu não busco a santificação, eu quero viver para o louvor da glória de Deus? Como é que alimento na minha mente pensamentos que não provêm do Senhor? Como é que alimento no meu coração desejos que não provêm do Senhor, que não têm a aprovação do Senhor? Eu dou essa paradinha que é para você pensar mesmo. Então o temor do Senhor nunca deve faltar em nossa vida. Assim como a fé, o respeito, o amor, a confiança, a amizade, a obediência, a dependência ao Senhor. A determinação divina é fazer o quê? É nos guiar, é nos sustentar, é proteger, suprir, ensinar, abençoar, convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos fazer lembrar daquilo que precisamos. Quando Jesus foi tentado, ele reagiu com a palavra. Mas eu tenho dificuldade, pastor, de dizer onde é que está o texto, mas decora a palavra, decora, então decora a palavra. E vá aos poucos procurando decorar onde se encontra aquele texto. Mas você pode ter a palavra toda decorada de Gênesis a Apocalipse. Se ela não estiver no coração sendo aplicada à nossa vida, vale de quê? Vai para um programa de televisão para o cara fazer pergunta e você responder? Certinho, aquele cara é 10. E a vida? Então Deus age para quê? Para que possamos viver em sua presença. Vamos relembrar o que Jesus espera que vivamos. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Segura aí. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tenho dito isso aqui várias vezes no culto, né? Eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Não é para dizer assim, orando, dizendo coisa ruim, não. Senhor, aquela vida em tuas mãos, eu requeiro aquela vida totalmente transformada, restaurada, servindo e glorificando ao Deus eterno. Aí ele continua, né? Vou repetir. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes quem vos ama,
que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, olha, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eita Jesus! Foi o que aconteceu. Os rabinos alteraram a lei de Deus, acrescentando ao mandamento, dizendo, e odiarás o teu inimigo. Jesus repudia firmemente essa conclusão rabínica. Essa declaração não aparece na lei. Não consta lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim, não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo e a ti como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí os rabinos foram lá e acrescentaram, e odiarás o teu inimigo. Tá, Jesus. Então o Deus eterno é único, verdadeiro, real, soberano, misericordioso. É o Deus de toda a consolação, é o Deus de todo o amor. Vou concluir. Olha, a decisão de ser discípulo de Cristo, ela tem que ser pessoal e verdadeira. Não, eu só fui lá, pastor, porque a pessoa estava do meu lado e disse assim, vamos, levanta a mão, vamos lá para frente. E você vai tomar uma decisão porque alguém está falando do seu lado? Ou você vai tomar uma decisão que é a maior e mais importante decisão da sua vida, porque você está ouvindo a voz do Espírito de Deus? Como é que eu escuto a voz do Espírito de Deus? Vai ser uma voz diferente, vai falar comigo? Não. É como se fosse a sua própria voz, dizendo, levanta daí, vai lá na frente. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Então a decisão de ser discípulo de Cristo, ela tem que ser pessoal e verdadeira. Irmãos, olhe, não há nada que possa escapar aos olhos, aos ouvidos de Deus. Ele está atento a tudo. E Deus nunca fará nada que esteja fora dos seus princípios. Aí com base no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. O que é que a gente pode dizer? Que o texto está dizendo o quê? Se permanecermos em Cristo e a sua palavra permanecer ativa em nossa vida, apresentaremos as nossas necessidades e razões ao Pai Eterno, e Ele nos responderá e agirá para que estejamos vivendo satisfeitos, realizados e cumprindo a nossa missão com alegria. Agora, aqui não está dizendo que Ele vai responder aquilo que você quer, não. Quando Ele diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito, Ele está falando, aquele que está em Cristo, que verdadeiramente está em Cristo, não vai fazer nenhum pedido que esteja fora dos seus princípios. A resposta será dele, mas será conforme a vontade dele. Então, amada igreja, se desejamos habitar eternamente na nova Jerusalém celestial, precisamos deixar todas as palavras, ações e projetos que são contrários aos ensinamentos divinos. É isso. Precisamos estar atentos, conferindo os nossos passos no sentido de permanecermos em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então andar sob a direção do Espírito Santo satisfaz o nosso coração e nos faz determinados a viver como o nosso Redentor viveu em relação à obediência e submissão ao Pai Eterno. Aleluia, glória a Deus. Oh, meus irmãos, nós não corremos como os que correm sem alvo, e não lutamos como aqueles que esmurram o ar.
andar sob a direção do Espírito Santo foi e será sempre um desafio. Mas o Senhor Jesus, Ele nos diz que todos os que perseverarem até o fim serão salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus. Que a nossa decisão, igreja, nessa manhã, a decisão de servir ao Senhor, seja renovada. Renovada de uma forma tal, onde possamos verdadeiramente perceber, ter consciência, de mesmo diante das nossas lutas, fraquezas, dificuldades, estamos sendo sustentados pelo Senhor. E Ele nos sustenta não simplesmente por sustentar, mas Ele vai à nossa frente, lutando as nossas lutas, abrindo todos os caminhos, fazendo com que a gente possa caminhar livremente, onde as dores, aflições, decepções não serão mais fortes do que o seu poder em nos sustentar e fazer com que a gente persevere até o fim. Então nós vamos continuar olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Vamos continuar firmes nessa palavra. Vamos continuar crendo. Vamos continuar que verdadeiramente somente o Senhor tem poder para mudar o nosso viver. E viver com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer outro viver. Amém? Amém? Fiquemos de pé.